O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é este: Escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: Muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste: Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força. E amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer pergunta a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, hoje, com a ermida vazia, dentro do contexto que nós vivemos, de uma apreensão, devido ao aumento da contaminação e das mortes da Covid-19, nós aqui hoje, eu, Padre Wagner, o seminarista Henrique Zanola, queremos dizer que, em especial, o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, juntamente com o nosso pró-reitor, Padre Felipe Carvalho de Macedo, colocamos como intenção especial nesta sexta-feira todos os falecidos esta semana, todos os familiares dos falecidos dessa semana, devido à Covid-19. Que Deus console aos parentes e que nós possamos escutar ao Senhor e escutar a história. Sim, escutar essas duas realidades. O Senhor, escutá-lo para que nós possamos nos voltar para Ele. Como diz Oséias, como diz Oséias no capítulo 14, versículos 2 a 10, a Assíria não nos salvará. Não queremos montar nossos cavalos, não chamaremos mais deuses nossos os produtos de nossas mãos. Em Ti, Senhor, encontrará o órfão misericórdia. Em Ti, Senhor. Voltar para o Senhor. Voltar para o Senhor a fim de que o nosso coração, a fim de que a nossa história particular não seja como a de alguém que não tem um norte, não tem um princípio, a fim de que nós saibamos quem realmente é o nosso socorro e, portanto, que nós sejamos capazes de deixar toda e qualquer ideologia que está nos dividindo e nos matando. Escutar o Senhor e lembrarmos-nos que Ele, nosso Deus, nos quer como povo.
tem uma profunda atenção e cuidado para com a humanidade. Afinal de contas, é o que também Oséias vai relatando, hei de curar sua perversidade, justamente porque o povo desviou o seu olhar do Senhor, e Oséias sabe disso. Tendo desviado o seu olhar e a sua atenção do Senhor, ele começa a destruir-se, começa a definhar. Mas o Senhor curará a sua perversidade, e me será fácil amá-los. Deles afastou-se minha cólera. Deles afastou-se a minha cólera. Oséias apresenta ao povo que, voltando-se para o Senhor, ainda que todas as suas perversidades, todas as maldades, todas as incoerências, tudo aquilo que é fruto do seu olhar que se desviou do Senhor, tudo isso poderá se transformar. Mas, por primeiro, é preciso encontrar o norte, o Senhor. Nesse tempo da Quaresma, onde a nossa identidade cristã é chamada a voltar-se para o Senhor e para o diálogo, nunca se fez tão necessário sabermos quem é o fundamento da nossa esperança. Quem é a nossa paz? Quem é o princípio do nosso viver? Eu respondo, é Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. Ele nos foi dado para mostrar o quão preciosos nós somos. Mas porque perdemos o norte, nós estamos, por um comportamento inadequado, irresponsável, a começar dos mais jovens, produzindo uma contaminação em massa de algo que poderia estar simplesmente amenizado se todos nós escutássemos a Deus. Como assim, padre? Não há o contexto que nós estamos vivendo, porque as pessoas não escutam a Deus é que está acontecendo isso? É castigo de Deus? Não. Se nós escutássemos ao Senhor, nós entenderíamos isso que diz o Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículos 28b a 34. Qual é o maior mandamento? Saber quem é o nosso fundamento. O Senhor nosso Deus. Escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único fundamento. Não existe outro Deus além dele. Portanto, ame-o com a maior profundidade do seu ser, o seu coração. Com toda a sua vida, a sua alma. Com toda a sua capacidade de entendimento, ame-o. Ame-o. E com toda a tua força. Ame-o. Adore-o. Ele é o nosso fundamento. Mas um erro que existe no contexto atual, marcado justamente por determinadas ideologias, nos faz perder o foco de que o Senhor, nosso Deus, nos escolheu como humanidade, como povo e nos deu tudo. E se temos o mínimo do princípio religioso, olhe que nem falei ainda da fé cristã, se nós temos o mínimo de princípio religioso, nós temos que ter alguma transformação interna para reconhecer a outra pessoa também como necessitada de amparo e de cuidado. E aqui, um outro ponto importante. Amá-lo com toda a força, todo o entendimento, do fundo do coração
e com toda a nossa alma. Na perspectiva cristã, mais do que meramente um princípio religioso, mas como um princípio de ele é o fundamento do meu existir. Se ele ocupa esse lugar tão importante na minha história, eu preciso ver como ele tem falado conosco e nos indicado caminhos, coisa que Oséias já apontara, que os profetas apontaram, justamente porque vocês não escutaram a quem devia, vocês sofreram. E aqui, no Evangelho de Marcos, Jesus, ao responder, ele é o fundamento de tudo. Deus. Então, se ele é o fundamento de tudo, Jesus retoma imediatamente um trecho de Levítico e apresenta: mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí vem um princípio tão importante: amar ao próximo como a ti mesmo. Nesse contexto de não escutar a história, porque escutar, amar a Deus sobre todas as coisas, existem tantas pessoas que estão amando tanto a Deus que estão ignorando aqueles que estão sentados do seu lado. Marcados por ideologias, sejam elas quais forem, da extrema direita à extrema esquerda, estão deixando de cumprir a outra parte do que o Senhor nos apresenta: amar ao próximo como a ti mesmo. Quando nós nos dividimos, quando nós deixamos de escutar a história e ver o sofrimento dos outros ao nosso redor, nós estamos ignorando que os males do nosso tempo podem nos atingir. Amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí me perdoem, se for uma fala moralista, me perdoem. Se for uma fala infundada, me perdoem. Mas eu quero o melhor para mim. E para mim, eu não quero a morte de meus pais por asfixia diante de uma contaminação de Covid-19. Eu não quero os meus amigos sofrendo por causa de uma contaminação devido à irresponsabilidade de alguns da Covid-19. Eu não quero ver o meu povo morrendo de fome. Eu não quero ver o meu povo sem assistência médica. Porque eu sei que o Senhor nosso Deus, que é o único Senhor, que nos ama com profundidade e que nos chama a amá-lo de todo o coração, Ele nos pede que olhemos para o próximo e para aquele que está ao nosso redor com uma reverência um pouco maior do que simplesmente olhar para alguém e pensar que ele é de um lado A ou B. Eu me recuso a acreditar que amar a mim mesmo seja me colocar dentro de uma plataforma completamente isolado dos outros e completamente displicente com a vida de qualquer outra pessoa, porque isso não pode ser amor. Há pessoas que são capazes de dizer que amam a humanidade, que querem o melhor para a humanidade, mas têm um coração insensível justamente porque por práticas simples. Não obedecidas, práticas simples, não obedecidas, contribuem para o colapso que vivemos. E Oséias apresenta um norte que, unido àquilo que Jesus escuta e fala, escuta porque ele aprende do próprio Senhor, na sua tradição de fé, na sua vida, amar o Senhor nosso Deus com todo o coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com toda a nossa força.
Isso repetido 3 vezes na boca e na religiosidade judaica. Não era simplesmente uma fala, mas algo que brotava de seu coração e o levava a compreender que amar o próximo deve ter a mesma medida do amor que nós queremos receber. E Oséias, ao dizer, volta Israel para o Senhor, volta e reconhece que não serão os seus ídolos, não serão os seus líderes, não serão aqueles que têm força política que vão lhe salvar, mas sabendo que o Senhor nosso Deus ocupa o lugar principal dentro de sua história, comprometido com o bem daqueles que estão ao seu redor, você verá o seu deserto se transformar em um jardim. Você verá até mesmo a lama se transformar em vinho. Você verá o perfume do Líbano, você verá que tudo que há de caótico se transformará. Primeiro, porque haverá uma transformação dentro de teu coração, dentro de tua história, dentro do teu viver, que permeará a vida de todos que estão à sua volta. Porque não adianta nós colocarmos o nosso mundo e a nossa história completamente enfeitada ou com tudo organizado. Podemos colocar os hospitais completamente em brinco, mas se nós não tivermos o mínimo de cuidado com a vida humana, nós poderemos fazer do mais alto grau de tecnologia o nosso desastre. E não é isso que está acontecendo. Temos tanta tecnologia, temos tanta comunicação, temos tanta facilidade e agilidade em passar informações que nós não escutamos a própria história, que está nos ensinando, se nós continuarmos do modo com que nós estamos, sem olhar para as pessoas, com uma experiência de Deus profunda, se nós não olharmos para as pessoas com uma experiência de Deus profunda, que nos faça comprometidos com o bem de todos ao nosso redor, nós não estaremos voltados para o Senhor. Nós não estaremos voltados para o Senhor, porque o que transforma aqui dentro, o que nos salva, chega aos nossos braços e aos nossos pés. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento, o próximo como a ti mesmo. O que nós vemos ao nosso redor, no tempo presente, corresponde ao amor que nós desejamos para nós? Corresponde ao amor que nós queremos receber? Se temos um problema jurídico, executivo e judiciário, não é também porque nós estamos completamente esfacelados e perdemos o nosso norte? O norte, que é o Senhor, mas também um outro norte. Aquilo que dói na sua carne, também dói na minha. Algumas vezes nós não queremos passar por determinadas dores, então não sejamos promotores dessas mesmas dores. Voltemo-nos para o Senhor. Escutemos a Ele, mas escutemos também a história sem ideologias. Procuremos pautar a nossa história por pessoas sérias, que estão dizendo, ou nós mudamos, ou nós não veremos o bem e a vida florescer. Isso não é castigo, e isso não é apresentar um desespero, é um alerta. Meu irmão, minha irmã, se escutamos ao Senhor, se o amamos de todo o coração, se o nosso entendimento está voltado para Ele, se nossas forças estão em fazer com que a vida dele cresça em nós, isso tem que atingir aqueles que estão à nossa volta,
ou até aqueles que nós não conhecemos. E nesse momento, um gesto sublime e necessário de cuidado e de amor é tomar todas as medidas necessárias, obedecer a todas as regras estabelecidas para o nosso bem, para que aqueles que nos são caros não sofram, talvez pela nossa irresponsabilidade. Que o Senhor nosso Deus nos ajude e que nós, escutando a Ele, saibamos escutar a vida e agir com coerência. Uma coerência que está ligada ao fato: o que dói em mim também dói no outro. O que acalenta a mim, acalenta o outro. Que o Senhor nos ajude. Confiantes nele, apresentemos nossas preces.